Boa noite, meus amigos, minhas amigas, todos vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. Nós fazíamos o estudo do Livro dos Espíritos todas as sextas-feiras lá na sede da Associação Municipal Espírita de Caruaru. Estamos realizando esse estudo agora nessa live por conta da pandemia que está nos forçando ao confinamento em nossos lares, com seus efeitos positivos e negativos conforme a situação de cada um. E hoje nós vamos estudar a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que trata do item conhecimento de si mesmo. Um tema que parece simples, mas de extrema complexidade da sua aplicação e entendimento do que o Espiritismo, proposto pela pergunta feita pelo Allan Kardec e a resposta que foi trazida, para que a gente, nesse entendimento, possamos compreender o que os Espíritos querem ou pretendem de nós através da proposta do autoconhecimento. Então, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite Joselma, que está nos assistindo aí, nos deu o prazer do seu aceno. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece para a gente começar o estudo do Livro dos Espíritos aqui, ao vivo, para todos vocês em vossos lares. E é sempre bom essa oração, que foi uma petição do Espírito de Santo Agostinho nas reuniões que Kardec fazia no princípio da codificação. E Santo Agostinho propôs que eles pedissem a presença dos bons espíritos para que pudessem os auxiliar e para que, através da oração, pudessem melhor se entenderem mentalmente com as disposições dos bons espíritos. Então, fazemos essa prece, essa oração, não por um mero ritual, e sim uma necessidade. Então, vamos lá, Natália Bezerra, boa noite. Vamos fazer a nossa prece, todo mundo junto aí, vibrando positivamente pela paz no mundo, pela saúde do mundo, pelo nosso equilíbrio. Oremos. Abençoa-nos nessa noite, para que possamos compreender e sermos compreendidos nas tuas lições, à luz da doutrina espírita. Nos inspira, Senhor, enviando os teus mensageiros aos nossos lares, às nossas mentes, para que a gente possa, com esse entendimento, levar um pouco de paz para nós mesmos e para o nosso próximo. Que a tua luz e a tua paz se substancie em energias positivas, balsamizantes, vitalizantes, calmantes a todos nós. Que Deus esteja em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos atos. Que assim seja. Então, estamos a tratar de um tema que eu falei a princípio ser muito complexo a sua aplicação e o seu entendimento. Conhecimento de si mesmo. Olha, gente, se você for ali na internet, fizer uma pesquisazinha e colocar lá autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, vai haver uma enxurrada de respostas, de várias propostas da busca do autoconhecimento. Então, Kardec publicou a obra do Livro dos Espíritos em 1857. Então, vejam bem, ele já se preocupava com essa busca do entendimento do que somos. E qual a finalidade, qual o benefício desse autoconhecimento? Então, vamos ver a proposta de um espírito codificador muito importante na codificação, que deu a resposta para esse problema. Então, vejam só, a aplicabilidade, a gente vai encontrar vários métodos, várias técnicas de autoconhecimento,
mas vamos hoje estudar respeitando todas as técnicas aí, todas as propostas, porque o Espiritismo respeita todas as crenças, as religiões e sistemas. Mas hoje a gente vai ver o que Kardec trouxe para a gente, o que os espíritos falam sobre o autoconhecimento e a sua vantagem. E o que é esse autoconhecimento? Aí uma Cavalcante, boa noite, Brian de Farias, estamos aqui estudando o conhecimento de si mesmo. Então, na questão 919, Kardec inquere os espíritos da seguinte forma: qual o prático, quer dizer, prático, fácil, mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida, e de resistir à atração do mal. Então, Kardec inicia a proposta de entendimento do autoconhecimento através de uma pergunta para que a gente possa melhorar-nos e resistirmos à atração do mal, que é imensa nesse mundo. A resposta é bem singela. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse texto aí é da época de Sócrates, que está no templo de Delfos, escrito na entrada, mas diz que esse termo aí não é do Sócrates, e sim desse templo. E já havia há muitos séculos essa inscrição lá. Os espíritos resolveram escolher essa resposta para dizer para a gente assim, ó, olha, há muito tempo que os sábios já sabiam que para a gente fugir do mal, da tentação do mal, e para a gente se melhorar nesta vida, é preciso o autoconhecimento. Os espíritos estavam dizendo assim: faz tempo que vocês sabem disso, agora como se fazer isso? É o que Kardec inicia nessa pergunta, depois ele vai adentrar, forçando a saída das frases feitas, das frases lindas, para a prática. Neide Matheus, boa noite. Boa noite, Sayugri. Tudo bom? Vocês aí que estão participando do nosso aqui estudo do Livro dos Espíritos. Eu quero saber se tá bom o áudio aí, se o tema é inspirador, provoca atração. Como é que vocês estão me ouvindo aí? Se a imagem está legal? Porque às vezes a gente está aqui e a transmissão não sai legal. Então eu quero esse retorno de vocês aí, se for possível, para a gente continuar aqui na prática realmente. Porque Kardec faz uma subpergunta A, na questão 919, que nesse item 919 é a única pergunta para explicar conhecimento de si mesmo. Mas é bem extensa, bem complexa, bem filosófica, e a gente vai tentar aqui nesses 50, 60 minutos, tentar introduzir o nosso entendimento, que sempre é limitado. Nossos entendimentos sempre vão se limitar às nossas imperfeições. Isso não quer dizer que não podemos nos aprofundar, buscar e nos aproximar de uma resposta mais coerente de entendimento para as nossas limitações. Então, Kardec faz uma subpergunta, dizendo assim: conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Quer dizer, a gente está cansado de saber dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Kardec faz esse questionamento aí, faz essa introdução para perguntar. Então, há uma dificuldade imensa da gente se conhecer. E pergunta: qual o meio de consegui-lo? Qual o meio de conseguir esse autoconhecimento? Olha, gente, como eu já falei, eu já vi tanta coisa, tanta proposta estranha. Se vocês forem lá na internet, vocês vão ver inúmeras propostas. Eu tive uma experiência, só para a gente assim, enriquecer o nosso estudo. Eu tive uma experiência com um grupo de espíritas.
fui convidado para participar de um grupo de estudo e havia lá um monitor, e o monitor estava dirigindo uma técnica de autoconhecimento. E eu fiquei muito curioso. Era um sábado, eu não tinha muito o que fazer, eu digo, vou lá porque eu quero ver se eu enriqueço mais dos mecanismos, das técnicas de buscar me conhecer. Então fui lá, muito curioso, muito ansioso para saber como conseguir esse autoconhecimento. Espíritas, melhor ainda. Cheguei lá, todo mundo sentou, começou fez a prece, fez uma introdução, até aí uma maravilha. Aí pediram para que a gente formasse um círculo, e todo mundo formou um círculo, que desse as mãos, todo mundo fez o círculo, deu as mãos, a gente tinha uma área lá que proporcionava isso, as cadeiras não eram fixas, a gente encostou as cadeiras, deu, e começamos lá. E cada um segurasse as mãos, depois soltasse e fechasse os olhos. Ele fez uma técnica de visualização para que a gente pudesse mergulhar dentro de si. Já começou aí a estranheza, porque eu já havia lido essa pergunta aí do livro 919 e eu pensei que ele ia introduzir algo assim dentro desse contexto aí que a gente vai estudar hoje. Mas aí começaram, fechamos os olhos, fecha os olhos, vamos ver. Aí descreveu um lugar muito bonito para que a gente pudesse também mentalmente descrever, mas depois ele disse, agora vamos para buscar o autoconhecimento, mergulhar dentro de si. Aí eu me perguntei, como é que a gente mergulha dentro de si? Ele não explicou, ele simplesmente disse assim, agora mergulhem dentro de si. Eu fechei os olhos, revirei os olhos para ver se eu enxergava por dentro e por fora, nada, não entendia como era que eles iam. Aí abri somente um olho fechado para ver o que era, mas estava todo mundo de olhos fechados, na penumbra, e eu digo, vou seguir aí a técnica, não é? E fui levado, e ele disse, agora vamos alinhar o chakra. Aí piorou. Eu digo, e agora? Alinhar o chakra? Como é que alinha o chakra? Vamos alinhar o chakra. Piorou. Aí fiquei perdido. Eu digo, como é que se alinha o chakra? Depois eu fui pesquisar como é que se alinha o chakra. Não tem lugar nenhum como é que se alinha o chakra. Tem muita coisa subjetiva, mas nada concreto. E fiquei lá, digo, vou fazer de conta que eu alinhei meu chakra, né? Então, quando terminou, ele acendeu as luzes, pediu para que todo mundo abrisse os olhos e dissesse o que haviam pensado, o que sentiram. Aí começaram cada um a dizer. Aí uma senhora lá disse, eu estava num lugar lindo, maravilhoso, cheio de luzes, cheio de flores. A outra disse, anjos que estavam voando ao meu redor. Aí outra pessoa disse lá, olha gente espiritual, era tanta alegria, era tanta beleza, anjos cantando. Eu digo, tomara que não chegue na minha vez, mas chegou na minha vez. E me perguntam, o que foi que você viu? Gente, eu não vou ficar por baixo, né? Eu não ia dizer o que eu havia pensado. Na hora que eu estava tentando alinhar o chakra sem saber como era que alinhava o chakra. Mergulhar dentro de mim mesmo, na hora eu estava pensando no lago, dei um mergulho no lago para ver se estava mergulhando dentro de mim. E na hora daquele momento em que eu tentava saber, entender, eu não me concentrei em nada. Aí eu disse, não, eu estava num lugar muito bonito, legal, mas na verdade eu estava pensando era na conta de energia, na conta da água, colégio de menino, plano de saúde, saiu tudo na cabeça naquela hora de aperreio. Até aí comecei a ficar desgostoso com essa técnica de autoconhecimento. Mas piorou, gente. Piorou porque ele pediu que cada um se virasse para um lado para ficar frente a frente com a pessoa do lado. Aí eu comecei a estranhar, porque eu nunca tinha visto isso numa casa espírita, nunca tinha visto isso em lugar nenhum, nenhuma técnica desse tipo para autoconhecimento. Mas eu fui levando, porque eu não queria ser o chato da história. E ele pediu para que a gente olhasse nos olhos da pessoa, que
que a gente ia descarregar os nossos problemas da semana. Aí já me animei, porque eu estava cheio de coisa na cabeça, eu fui no sábado para tentar aliviar, eu fiquei até mais alegre um pouquinho. Mas ele disse assim, olhe para os olhos da pessoa, e agora você vai descarregar todos os seus problemas na pessoa. Aí, peraí. Aí eu levantei a mão e disse, olha, eu vou ter que descarregar meus problemas para a pessoa, mas isso não é o que o Espiritismo está professando. Em obras como Joana de Ângeles, o próprio André Luiz, em Conduta Espírita, diz que a gente não deve estar transformando o ouvido alheio em lixo dos nossos problemas. Há profissionais para esse tipo de trabalho. Aí ele disse, não, Edson, por favor, entre no clima. Aí eu falei, todo mundo olhou para mim com a cara feia. E eu digo, parece que eu estou no lugar errado, no momento errado e com as pessoas erradas. Mas eu disse, vamos prosseguir. Quando eu olho para a senhora, era uma senhorazinha baixinha, ela devia ter aí uns 60 para 70 anos, descontando a maquiagem, né? Ela ia para 80 anos. Que olhou para mim foi quando ele disse assim, agora vocês vão dar um rá. Gente, quando eu olhei para a senhora, ela deu um rá em mim. Rá! Na minha cara. Eu vi, gente, a chapa dela voando na minha direção. E quando eu olhei para ela, ela, como se no impulso, segurou a chapa na boca, mas não deu tempo de eu me esquivar. A sorte minha é que eu estava de óculos e os óculos ficaram todos cheios daquela mulher, com um cheirinho gostoso de alho, de linguiça, parece que ela tinha almoçado tudo isso, tudo na minha cara. E se fosse hoje na Covid-19, eu vou dizer para vocês, eu tinha jogado uma lata de álcool gel no meu rosto para me limpar. Mas faz muitos anos isso, aí eu não aguentei e disse, olha meu amigo, vou sair daqui pior do que quando eu cheguei, porque isso aí, uma única coisa que eu descobri é que eu não sou desse meio, desse grupo de métodos, gritar na cara da pessoa, sair com todo mundo de cara feia comigo, fui embora para casa, lavei bem os rostos e a gente vê quantas propostas de técnicas para autoconhecimento. Jesus Cristo, eu espero que vocês não tenham passado pelo que eu passei, porque realmente a proposta espírita é muito simples. Na resposta que Kardec fez aos espíritos, qual o meio da gente conseguir, na questão 919A, esse caminho de autoconhecimento, de conhecer-se? Quem vai responder nada mais, nada menos do que o espírito que foi santo aqui na terra, o Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona. E ele diz assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera a mim mesmo, se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de resposta ou de reforma. Olha aí, gente, já no começo dessa resposta aí de Agostinho, de Hipona, a gente pode ver que ele começa para descobrirmos conhecimento, a finalidade é que a gente descubra o que estamos fazendo de bem ou de mal. Olha lá. Todas as ações que praticara durante o dia e perguntar-se o bem ou o mal que havia de ser feito para poder se reformar. Se ele quer que a gente busque motivos no final do dia para que alguém
faça queixa de nós, ninguém vai fazer queixa de nós porque a gente elogiou, porque a gente ajudou alguém. Ninguém vai fazer queixa para você porque você entregou uma cesta básica, você evangelizou e você divulgou algo que levou a autoestima daquela pessoa. Ninguém vai fazer uma queixa dessas coisas. As pessoas se queixam das coisas que acham que foi feito por nós de mal a ela ou ao próximo. Ele diz que aqueles que todas as noites fizessem essa vocação de todas as ações que a gente pratica durante o dia e perguntasse a você mesmo, olha, qual o bem e qual o mal que eu fiz nesse dia? Então a gente tem que, se a gente quiser saber qual o bem e qual o mal que a gente fez nesse dia, é claro que vamos ter que entender o que é bem e o que é o mal. Que depois eu vou trazer aqui uma interpretação do bem e do mal. Cada um tem essa interpretação. Tem gente que diz que não existe o mal, existe o afastamento do bem, o afastamento das leis divinas. Mas sempre é bom a gente ver opiniões dos outros. Principalmente eu vou trazer uma opinião aqui de Zânzio. Zânzio é um ministro do auxílio da colônia Nosso Lar, lá no livro Ação e Reação, do espírito André Luiz. Ele vai falar o entendimento, um ministro do auxílio da colônia Nosso Lar, vai dar o bem e o mal para a gente ter uma referência. Então, bem e mal é muito relativo, mas a gente tem que criar um vínculo para que a gente tenha do lado uma ética moral. A ética moral que nós espíritas propomos é a ética moral do Cristo, para nos aproximarmos do entendimento do que é o bem e do que é o mal. Boa noite aí, Jaidete, Lucena está nos assistindo aí, seja bem-vinda ao nosso estudo. Vejam só, na proposta do Agostinho, a gente tem que fazer isso diariamente, né? Que bem e que mal eu fiz nesse dia. E sempre rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem. Grande força iria adquirir quem fizer isso para se aperfeiçoar. Porque Agostinho diz assim, crede-me, Deus o assistiria. Se fizer isso todo dia, Deus vai assistir. Então, notem aí. Primeiro, fazer uma relação com as nossas atitudes do dia, todos os dias. Fazer uma análise. Depois, ver se alguém se queixaria de nós nesse dia. Depois, que bens eu fiz nesse dia, que mal eu fiz nesse dia. E nessa não fazê-la sem a participação divina de Deus através de uma prece e do Espírito protetor, aquele Espírito amigo que tem uma sintonia maior conosco para nos aconselhar. Então, quem fizer isso vai pouco a pouco se aperfeiçoar. Ele nos diz assim, vai ter que ser um aperfeiçoamento, não é da noite para o dia. Mas pode ter certeza que Deus vai nos assistir. E completa ele, continua. Dirigis, pois, a vós mesmos as perguntas. Então, Heriberto Villanova, boa noite. O que é que Agostinho diz? Faz essa pergunta para a gente, interrogando-nos sobre o que temos feito, com que objetivo a gente procedeu em tal ou tal circunstância. Que circunstância é essa? Sempre ocorre algo na nossa vida, pode ser não num dia, mas pode ser na semana, que propõe que o nosso livre-arbítrio, que o nosso julgamento, que as nossas escolhas, os caminhos a serem escolhidos, vai ter uma gravidade na nossa vida. Então a gente tem que encontrar isso aí.
O que foi que eu fiz nesse dia? Qual o objetivo para eu fazer isso? Porque às vezes a gente faz algo que a gente acha que é bom, mas com que objetivo? De atender as pessoas, receber os elogios das pessoas? Ou fizemos assim, quase que por impulso aquele bem ou por impulso aquele mal? Foi um mal calculado? Foi um mal impulsivo? Até isso a gente tem que analisar. Naquela circunstância, como eu me saí? Sobre se a gente fez alguma coisa que com outra pessoa que se fosse por alguém visto, teria ou a gente censurasse. Gente, não foi legal isso que eu fiz. Não foi. Fiz por impulso, não interessa como fez. Interessante é depois a gente descobrir, identificar que fizemos isso e por que fizemos isso. Se for algo negativo. Se essa ação que a gente tem até vergonha de confessar para alguma pessoa. É aquela que depois a gente fica envergonhado. E depois a gente tem que fazer esse trabalho na nossa mente. Porque, gente, tudo que a gente adiar na solução dos nossos equívocos, dos nossos erros, tudo que a gente acumular, no futuro não vamos ter condições para enfrentamento e solução de pendências desse tipo. Se a gente fizer isso gravando na nossa consciência um pequeno equívoco do dia e a gente procurar cristalizar essa circunstância, esse equívoco, diante dessa circunstância, a gente vai condicionar a mente para que quando outro evento, outra circunstância ocorrer, que venha nos levar a usar esse impulso, ele estará reprimido, porque fizemos uma análise consciencial dessa ação no passado e é como se a mente nossa se predispôs a segurar os nossos impulsos inferiores, porque fizemos essa análise antes e achamos que era errado. E esse condicionamento vai frear esses impulsos negativos tranquilamente. Essa é a lei de Deus que Deus vai nos auxiliar. Ele já criou esse mecanismo em nós para que quando lutamos contra os nossos impulsos negativos, eles passam automaticamente, se nós aperfeiçoarmos isso cotidianamente, diariamente, semanalmente, não interessa. O que interessa é que a gente comece. A nossa mente vai frear nossos impulsos negativos quando fazemos a análise dos nossos erros, mesmo que nos envergonhem. A gente tem que se perguntar assim, diz Agostinho, se aprovesse neste momento, ou seja, vai que você morre. E pergunta Agostinho faz, olha, Bruna Leite que está nos assistindo aí, Bruna, já pensou, Bruna, amanhã você fosse levado ao plano espiritual, desencarnasse? Estou brincando, hein, Bruna? Não vai desencarnar. Mas essa é a pergunta que põe para a gente. Se você fosse para morrer nesse momento, tinha alguma coisa que levasse a você temer o olhar de alguém? O mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, Agostinho está dizendo assim, se você morrer hoje, tem alguém lá no plano espiritual que acompanhou a sua vida ou teme você se envergonhar? Porque no mundo espiritual nada pode ser ocultado. Você teme isso aí? Porque muita gente diz, eu não temo a morte, Edson. Eu não temo a morte. Eu temo é onde eu vou parar. Olha, se você teme parar depois da morte,
É porque você não está firme da sua conduta aqui na Terra. Porque o que determina nosso lugar no mundo espiritual é nossa conduta, nossos pensamentos, palavras e atos aqui na Terra. Isso é o que vai determinar. Então, Agostinho, pode morrer? Posso morrer hoje? Sem nenhum problema de me envergonhar lá? Olhe, no livro Voltei, do Francisco Cândido Xavier, ele chamou o pseudônimo do espírito lá de Irmão Jacob. Mas a gente sabe que Irmão Jacob é o pseudônimo do espírito desencarnado que viveu aqui na Terra como um dos diretores da Federação Espírita Brasileira no começo do século XX. E esse diretor desencarna e relata a sua história. Participava de reunião mediúnica, era um dos homens mais ricos do Brasil. E ele, apesar de todo conhecimento espírita, quando desencarnou, teve o merecimento de ser resgatado, socorrido por nada mais, nada menos do que a própria filha e o doutor Bezerra de Menezes, mas seu perispírito não lhe ocultava o que ele verdadeiramente era. O perispírito dele era parecendo um carvão, nenhuma luminosidade, que é uma expressão natural do perispírito lá das pessoas que têm a mente mais equilibrada. Então, ele, graças a Bezerra de Menezes, não foi parar e graças ao bem que ele fez aqui na Terra também. Mas, intimamente, ele se sentia envergonhado com seu estado. Porque os confrades que haviam desencarnado depois dele pareciam lâmpadas de luz. E ele, um carvãozinho. Mas, leia um livro, não vou dar mais informações. Um livro muito bom, é uma advertência para nós espíritas. Muito bonito o livro. Então, Agostinho diz assim: examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. Olha lá. Primeiro, o que você fez contra Deus? Aí alguém vai dizer: não fiz nada. Fez. Jogou lixo no chão, matou animais, destruiu a natureza, alguma coisa desse tipo. Depois, contra o vosso próximo, aí contra o nosso semelhante. Isso é mais fácil da gente identificar. Porque às vezes a gente perde a paciência no trânsito, diz o que não deveria dizer, coloca uma fofoca aí dentro das redes mentais de um confrade, um amigo, entre aspas, e finalmente contra a gente mesmo. O que é um mal contra a gente mesmo? Vícios materiais, vícios que a gente finge, que André Luiz chama de cegueira voluntária, aqueles que continuam no erro, mas faz de conta que ninguém está vendo, nem ele mesmo. Então, é muito simples e complexo os seus desdobramentos. A ação é simples, mas não devemos desanimar. A Geise Bernardo aí que está nos escutando, está nos assistindo, uma boa noite. Temos que iniciar esse processo de autoconhecimento através de que, gente? Através de descobrir as nossas ações, boas ou más. A proposta espírita para o autoconhecimento é saber em que estado nós estamos moralmente diante do que é certo e o que é errado. Gente, se a gente fizesse diariamente, no início as respostas não vão ser muito boas. A gente vai fingir que não está vendo. Eu mesmo fiz uma experiência muito simples. Comprei um caderno e disse o seguinte: olha, nessa página aqui eu vou botar minhas virtudes. Nessa outra página eu vou botar os meus defeitos. Gente, quando eu fui colocar as minhas virtudes, eu já estava em 4 páginas de virtudes. 4 páginas de virtudes. Eu disse, vou parar por aqui. Começar as minhas imperfeições. Eu parei, olhei, levantei, fui tomar um cafezinho,
comi um lanchinho, deu 1 hora, deu 2 horas, nada, e eu lá o caderno e a caneta sem sair do lugar, e eu digo, eu não tenho imperfeição não, é? Tá vendo como é? Cegueira voluntária. Aí eu resolvi fazer uma análise de parecer. Já já meu espírito protetor vai me inspirar e dizer que fiz uma prece para ver se ele... Porque eu não estava encontrando imperfeição em mim. Olha, esse nariz, né, bonito, esse nariz bonito, esses olhos claros, lindos, né, esse cabelo sedoso. Eu tinha cabelo na época. Só virtude. Realmente, se eu tenho aquela virtude, aí eu descobri uma imperfeição. Uma não. Na análise da minha primeira virtude, eu descobri que eu tenho mais de 10 imperfeições. Meu espírito protetor não teve pena de mim. E comecei a apagar, vejam só, porque eu descobri 10 imperfeições na minha lista de 4 páginas de virtudes. Porque as 10 primeiras virtudes que eu achava que eram virtudes eram imperfeições. Aí mudei, risquei lá virtudes e botei a palavra imperfeições. E lá onde tem, onde tem imperfeições eu botei virtudes. Aí inverteu as coisas. Encontrei dificuldades de encontrar virtudes. Meus amigos. Mas como é que eu consegui isso? Porque usei a referência. Eu não tenho referência evolutiva para isso. Então fui atrás de referências. Olha, vou dar uma ideia de referência para vocês que eu guardei aqui para vocês, que eu estava até falando no começo, do espírito Sânzio, que ele diz assim, sobre o bem e o mal. Foi que eu, lendo o livro Ação e Reação, fui lá buscar a pesquisa, e ele diz assim, Sânzio, ministro, não é, do auxílio, que trata daquelas almas trevosas, ele tem muita experiência com o bem e com o mal. E ele respondeu, André Luiz, o espírito hilário, ele diz assim, o bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei, em favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renúncia mais completa. Isso eu não faço. Isso ainda não cheguei nesse nível. Esse é o bem para ele. Renúncia completa. E ele diz o seguinte, muitas vezes constrangedora a proposta do bem trazida por Jesus para o homem aqui na terra. Porque o bem é o progresso e a felicidade, a segurança para todos os nossos semelhantes. Isso eu não faço ainda. E para todas as criaturas de nossa estrada. E devia ter tirado a sogra, né, da lista aí, mas todas não tem saída. Por isso que eu vi que eu não estava ainda nessa condição. Mas isso não quer dizer que eu tenha que desistir de forma nenhuma. E ele diz aí, isso é o bem. E o mal? E o mal, segundo Zânzio, ministro do auxílio, será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas bifenores do espírito. Se a gente está nessa linha do planeta Terra, gente, é porque a gente é egoísta e orgulhoso ainda, temos dificuldades de praticar o bem verdadeiro e a gente mais comumente pratica o bem, certo? Que é para unicamente nos beneficiar. De alguma forma, a vaidade, o orgulho, né? Ou algumas vantagens que algumas pessoas normalmente se utilizam atrás da máscara do bem. Então, é uma indicação quando a gente descobre a imperfeição nossa que temos que curar algum mal.
Conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual, diz na questão 919A. Então, autoconhecimento, autoconhecimento é a chave do progresso individual. A gente tem que buscar o autoconhecimento, não é, Josiane Cabral? Aí, Josiane, boa noite, tudo bom? Tá escutando bem? A imagem tá boa? Bem-vindo ao nosso estudo. Autoconhecimento é para o progresso. Não é para alcançar, com todo respeito, viu, a pureza, o nirvana. Não, não vamos alcançar isso. Para a doutrina espírita existem degraus, existem níveis evolutivos que só se uma única vida não é suficiente para alcançarmos esse progresso. Mas se quisermos a chave para abrir várias portas que se fecham na escala evolutiva, a gente tem dificuldade de abrir, fica estacionado ali a chave para abrir essa porta, para a gente ascender, é o conhecimento de si mesmo. Como é que a gente vai saber se tem que fazer algo mais para alcançar as esferas superiores, se a gente não faz a análise de que se realmente a gente precisa, se realmente a gente merece? Porque a gente pode perguntar assim, segundo Agostinho, como é que a gente pode se julgar? Como é que a gente pode se julgar? Se a gente é tão imperfeito, como a gente está falando aí, como o Zanzio falou, a gente está em uma faixa evolutiva. Aí, uma simples, que tem que ter coragem. É simples, mas temos de ter coragem de botar essa aplicação em prática. Porque o amor próprio, né? A gente geralmente arruma uma desculpa para a gente dizer que não está no mal. Mas lembre-se, gente, é a gente diante de nós mesmos fazendo essa análise diária e questionando-nos a nós mesmos. Porque senão a gente vai dar desculpa. Ah, não, Edson não é avarento não. Edson é econômico. Edson é previdente, mas ele é avarento mesmo. Ó, Edivaldo é muito mão fechada. Não, eu não sou não, Edson. Eu sou econômico, eu sou previdente. E muitas pessoas que são orgulhosas só se vê como pessoas dignas, mas na verdade são. Eita, Edivaldo, tu estava escutando, foi? Me perdoe, Edivaldo. Boa noite, meu amigo. Eu usei seu nome aí, mas você sabe que eu só tô lhe defendendo, viu? Estou aqui lhe defendendo. É apenas assim, estou fazendo um comparativo. Não quer dizer que você seja avarento, né? O avarento se considera econômico. O orgulhoso se julga digno. Isso é muito real, mas a gente tem esse meio. Olha lá, o Agostinho diz o seguinte. Quando a gente tiver dúvida, será que eu sou avarento? Será que eu sou econômico? As pessoas dizem que eu sou avarento, mas será que eu sou mesmo? Aí a gente faz o seguinte. Se outra pessoa estivesse fazendo a mesma coisa que a gente faz, a gente censuraria? Agora isso tem que ser muito honesto. Temos que ser honestos mesmo conosco, porque é para o nosso bem. Por isso que não há necessidade que a gente faça isso em público, porque isso não ajuda. Não é? A gente chegar assim, vou dar meu testemunho, vou contar todos os podres da minha vida. Isso não vai. Quem pode e tem condições de nos escutar é Deus, é Jesus, é o Espírito Protetor que já testemunhou nossos atos. A gente tem que entender que a justiça de Deus não tem duas medidas, não. O que é que as pessoas pensam de você? O que você pensa dos outros semelhantes? Se você encontrar alguém que você se sinta magoado com essa pessoa por uma atitude, analise primeiro se você já não a tem também. Por quê? Porque muitas vezes nos magoamos com o outro porque nós nos vemos diante da pessoa. Por isso que Deus coloca essas pessoas do nosso lado para a gente se ver. Como é que a gente detecta que está
Como é que a gente consegue ver que está diante de nós mesmos, no outro, quando a gente se magoa extremamente? Porque quem sabe que é errado, não se magoa. Olha, está errado. Não, o problema é dele. Quem está errado é ele. Se ele quiser um conselho, eu dou. Mas tem gente que se revolta, perde o controle, entra no estado colérico. Então, é o espelho que Deus coloca no dia a dia para a gente se conhecer. Analise, meu amigo, diz o Espírito Agostinho de Hipona. Não, estou fazendo aqui praticamente a análise do próprio Agostinho. A sua consciência vai lhe dizer. Esse desejo de melhorar-se tem que estar conectado com o desejo de extirpar de si mesmo os maus pendores. Como a gente arranca erva daninha do nosso jardim. A gente não quer criar um jardim no mundo espiritual? Tem que arrancar as ervas daninhas em nós, aqui na Terra. É uma das finalidades da reencarnação. É a gente fazer isso. Tirar as ervas daninhas hoje. Começar hoje. A gente tem que formular essas questões bem nítidas e precisas. E olhe, se precisar multiplicar, multiplique essas perguntas. Seja justo. Gaste alguns minutos para a gente conquistar uma felicidade eterna. Gastar minutos diariamente para a gente conquistar uma felicidade maior no plano espiritual. E Kardec faz um comentário dessa colocação aí. Porque a gente, muitas vezes, trabalha para um dia na velhice estar com certo repouso, uma garantia. A gente tem que fazer isso para o mundo espiritual também. Alguns dias, algumas semanas, a gente pode dar uma paradinha e fazer essa autoanálise. O que é que a gente espera de um homem de bem? Isso é autoconhecimento, gente. Não precisa cantar. Nelly Lopes, Carla Melos, boa noite, estão assistindo aí. Um abraço a todos. Porque autoconhecimento é tentar descobrir em nós o que é certo que estamos fazendo, o que é errado que estamos fazendo. O que for errado, vamos extirpar, arrancar essa erva daninha com coragem, trabalhar para o nosso futuro. Então, nossa alma após a morte necessita que esses grilhões pequenos que vai nos prendendo dia a dia, nossos erros, nossos equívocos, nossas escolhas erradas, não podemos adiar. A gente tem que começar a lutar contra elas. E tem que identificar. Autoconhecimento é conhecer seus maus pendores. É conhecer as suas virtudes. E o que for virtude verdadeiramente reconhecida, a gente tem que multiplicar. Essas virtudes vão auxiliar exatamente no trabalho de extirpação dos nossos malpendores. Não façam isso de querer mudar tudo da noite para o dia. Erva daninha, a gente vai tirando uma a uma. Porque, gente, esse que muitas pessoas buscam aí, o autoconhecimento pleno, saber por que eu estou aqui, para onde eu vou, a gente tem essa resposta no Espiritismo de forma genérica. A gente não tem essa resposta de forma individual. Aí tem pessoas que vão buscar autoconhecimento. O que é que eu fui na vida passada? Eu quero entender por que eu estou aqui. A gente tem que botar na cabeça, sem nenhuma crítica, qualquer tipo de técnica aí, a gente tem que buscar entender dentro do Espiritismo que nós já sabemos o porquê estamos aqui, numa reencarnação, para nos tornarmos pessoas melhores. Isso está na conclusão do Livro dos Espíritos. Tem lá, conclusão, objetivo da reencarnação aqui na Terra. Por que estamos encarnados aqui? Qual a nossa missão aqui na Terra? Rosângela Lima, que está nos assistindo.
Qual, Rosângela? A nossa missão aqui na Terra. Lá na conclusão, de forma geral, fazer o bem. Fazer o bem. Porque a necessidade nossa hoje é extirpar os nossos defeitos. Porque os delitos, a justiça de Deus já nos impôs nessa encarnação. E se a gente quiser uma encarnação futura melhor, tem que extirpar nossos maus pendores. E a gente tem que descobrir que mau pendor é esse. E que temos virtudes. Porque a virtude, ela nos dá o alto amor. A gente começa a trabalhar porque somos divinos. Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então temos virtudes. Não somos animais. Então Santo Agostinho recebe uma análise do nosso Kardec. Ele diz assim, Kardec: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. E é verdade. Muitas faltas nossas, elas passam que a gente nem está fazendo as coisas erradas. O próprio Espírito Emmanuel diz que tem tanta coisa aqui na Terra que é errado nos céus. André Luiz desencarna, é um homem, vejam só, André Luiz para a Terra, para André Luiz, homem de bem, médico, ele deu 6.000 consultas grátis, a sociedade achava ele uma referência de homem aqui na Terra. Casado, família, 3 filhos, um homem para a Terra, de bem. Foi parar no umbral. Por que foi parar no umbral? Porque as leis divinas não têm 2 pesos, 2 medidas, não. Ele tinha alguns padrões que são dignos na Terra, mas não são para o plano espiritual. Foi parar nas zonas inferiores. Então, a gente tem que interrogar nossa consciência. Quantas vezes a gente fale sem que a gente suspeite? André Luiz foi descobrir isso nas zonas inferiores. Está lá no livro do Nosso Lar. Psicografia do Francisco Cândido Xavier, do próprio André Luiz Espírito, a obra. Então, vou fazer uma análise do meu defeito. Ah, não, eu acho que quem sabe, tem isso não. É sim ou não. Para a gente não abrir lugar para qualquer alternativa. É uma virtude, é. Eu tenho certeza que é uma virtude. E a gente tem certeza que é uma imperfeição. Por que temos certeza? Porque temos que estudar Espiritismo. Se a gente quer se autoconhecer, a gente tem uma oportunidade, sim, mas tem que ter uma referência. Somos cristãos, Jesus é nosso guia e modelo. Mas muitos cristãos se dizem cristãos, não sabem o que Jesus ensinou. Deixam que os pastores, que os padres, que os palestrantes espíritas, mas eles não sabem. Jesus tem que ser procurado individualmente, entendido dentro das nossas limitações. Se não for perfeita, não tem problema, desde que você entenda alguma coisa. E esse alguma coisa que você entender sobre as propostas morais de Jesus vai lhe servir para análise do que é certo, do que é errado para as leis divinas. E a gente tem uma riqueza, o Espiritismo. Se bem estudado, nós vamos ter outra chave para entender o que entenderam errado sobre Jesus. Aí soma-se tudo isso com essa base que você vai ter sobre o mundo espiritual, sobre o que é certo e o que é errado para o mundo espiritual. Temos obras aí de Divaldo Franco, obras de Chico Xavier, obras de tantos outros médios aí, espíritas sérios, de vários espíritos, que o caminho não é esse, o caminho é esse lá. Para a gente juntar tudo isso, pegar todas as respostas que a gente tiver do nosso caderno, das nossas análises diárias, a gente somar e dizer assim, eu ainda tenho que melhorar nisso aqui. Então, autoconhecimento. Sem Jesus, não adianta
dar um rá na cara da pessoa. Não vai funcionar. O que funciona é a gente encarar frente a frente com a nossa própria consciência, sem medo de se humilhar e buscar alternativas para a nossa melhora. Porque perfeição, gente, não vamos conquistar. Essa perfeição tirem da cabeça. É para a gente diminuir o nosso sofrimento e ter uma chegada melhor no mundo espiritual. Melhor hoje do que ontem. Melhor amanhã do que hoje. Essa é a linha, a proposta do autoconhecimento do Espiritismo. Não é alcançar a iluminação plena interior. Não estamos nessa condição. Mas podemos identificar algo de imperfeição em nós, porque muita coisa não vamos identificar, como o próprio Kardec falou, que não vamos identificar muita coisa, mas o que pudermos vai somar para melhor após a morte. E a consciência tranquila, gente. O que é felicidade para o Espiritismo? Felicidade para o Espiritismo está lá aqui no Livro dos Espíritos. Tem a felicidade material e moral espiritual. A material, ter o suficiente para sobreviver. A espiritual e moral, consciência tranquila. Então, buscar essa plenitude, risquem do caderno. É buscar, dentro das nossas limitações, identificar nossos erros, nossas virtudes, para a gente começar a trabalhar. Usar as virtudes para anular as ervas daninhas das nossas imperfeições. Então, José Roberto, uma boa noite aí para você. Por isso, temos condições de nos conhecer plenamente numa existência. Para vocês terem ideia, Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, mais ou menos dentro da linha do Carl Gustav Jung. Essa consciência é apenas 5%. É como um iceberg. Um iceberg. Então, 5% é a nossa consciência. É o que a gente tem consciência do que nós somos. Existe um oceano em que esse iceberg está mergulhado. Então, esses 5%, porque o resto está mergulhado no oceano das nossas experiências. O subconsciente é o iceberg. E o que nós somos totalmente é esse oceano que leva esse iceberg para um lado e para o outro. Esse oceano é que nos comandam, ditam nossos rumos. 5% não é suficiente para vencer esse oceano que são as nossas experiências reencarnatórias. O subconsciente está ali. Muitas vezes, Joana diz, experiências não tratadas, não analisadas, não pensadas, eclodir de baixo para cima para os nossos 5% da consciência em forma de impulsos e vão nos dominar. Uma experiência simples. Assista filme de violência, de terror, assista tudo quanto é coisa ruim. Suas atitudes, suas escolhas vai ser influenciadas por esse arquivo danoso que você mesmo cultivou. Então você vai ter uma atitude violenta. Não tem para onde. Você faz o bem, faz preces, faz caridade, faz essa análise que Agostinho propõe. As suas decisões amanhã vai ser influenciada por isso, porque ele vai anular esse oceano. E somente depois de muitas encarnações que joguem para esse oceano, isso é o seu ser total, ser integral, esse oceano é que vai ter forças através de muitas experiências reencarnatórias de foi melhor do que hoje, amanhã você vai tentar ser melhor do que
os 2 dias. Claro, sim. Assim seja, José. Vai ser assim mesmo. Por quê? Porque à medida que você faz o bem, ele influencia nesse iceberg, nesse oceano. Ele vai se acumulando. E vai influenciar esses 5% que é o que a gente pode acessar. A gente tem consciência. Então, é um trabalho de muito sacrifício, de muitas dificuldades, mas confie em Agostinho de Hipona. Deus vai nos auxiliar. Quando a gente quer fazer o bem, quando a gente quer se melhorar, basta isso para a gente ser auxiliado. Ou será que esquecemos de uma máxima? Te ajuda, que o céu te ajudará. Não sei se vocês concordam comigo, mas acredito sim. Podem ter certeza. Querem ser perfeito nessa vida? Tem que reencarnar em Júpiter. Mas para reencarnar em Júpiter tem que merecer. Então, vamos encontrar muitas injustiças, vamos encontrar pessoas erradas. Nós somos isso tudo. Mas se não trabalharmos, não lutarmos, não conhecermos as nossas limitações e a reencarnação, a gente for diminuindo as sujidades desse oceano, as reencarnações futuras vão ser danosas. A gente tem que trabalhar nesse caminho. E a proposta atual para os espíritos no mundo de expiação e provas é arrancar ervas daninhas através da prática do bem e de identificar o que a fazer o bem. Esqueçam dos outros, esqueçam dos políticos, esqueçam das referências, porque homens vão nos decepcionar. O único homem que não nos decepcionou e provavelmente não vai nos decepcionar, acredito eu, foi Jesus. Porque é um espírito puro. Fora ele, vai que tenha, mas não nos foi informado que haja aquele que devemos confiar plenamente aqui na terra. Por isso, Jesus, para nós espíritas, é nosso guia, esse guia para a gente comparar as nossas ações. Já daqui a 10 encarnações, 20, 30, não importa. Vamos mudar aí. Joselma, vou mudar o teu texto aí, Joselma. Vou colocar assim, Joselma. Essa encarnação vai ter que ser melhor do que a outra. E a futura encarnação vai ter que ser melhor do que essa. O que é que você acha, Joselma? Concorda comigo? Essa mudança aí, vamos mudar e vamos ampliar. Porque a gente pode entender aí. Ele diz assim, dia a dia, vamos mudar para encarnação a encarnação. Toda encarnação, a gente melhorar ela para que seja melhor do que a anterior. E toda encarnação atual seja pior do que a próxima. Ou seja, a próxima ser melhor do que a de hoje. Essa é a nossa interpretação de hoje do estudo do livro dos Espíritos, Conhecimento de Si Mesmo. Cuidado, hein? Cuidado com as propostas que tem aí de autoconhecimento para vocês não levarem uma cusparada na cara, hein? Eu levei um rá e a chapa da mulher quase que veio no meu nariz. A sorte minha, porque ela tem uma técnica de segurar a chapa com a língua. Quando a chapa estava perto do meu nariz, ela puxou com a língua, engoliu de novo, botou a chapa no lugar e ela descarregou todo o seu autoconhecimento na minha cara. Então, cuidado com essas propostas por aí. A proposta do Espiritismo é bem simples. Responsabilidade. Você e você mesmo. Você contra os seus maus pendores. Você unido às suas virtudes. Você tendo como guia e modelo para comparar o nosso mestre Jesus Cristo. É para rir mesmo, José. É para rir mesmo.
foi um fato verídico, pode ter certeza. Talvez a língua da senhora lá eu tenha exagerado, mas a linguiça e o alho que ela comeu no almoço cuspiu na minha cara, com certeza. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Volte para Josiane, Geise, Bernardo, Bruna, Sayugre, muitas saudades aí dos nossos estudos, Jaidete, Neide, a Ilma, Natália, Joselma aí que interagiu com a gente, Edivaldo, como é que tá, Edivaldo? Se recuperando aí para ficar firme e forte. Não saia de casa, Edivaldo. Faça como Carla Mello, fique em casa. Então, gente, uma boa noite a todos. Vamos fazer uma prece. Eu quero que vocês estejam aí sintonizados. Feche os olhinhos, se não quiser fechar, não feche, mas vamos fazer essa oração pedindo a Jesus que nos ampare, nos dê força para que a gente possa continuar nessa batalha, nessa luta. Que a gente não caia no mal, como na oração no Planalto da Judéia, que se eleva ali naquele lugar e cujo o Mestre Jesus, inquirido sobre a melhor forma de orar, pelos seus discípulos, amigos e abnegados, pedindo: ensina-nos a orar, mestre. O mestre relançou o olhar pelas faces expectantes, dirigindo aos divinos ouvidos as suas frases melódicas, dirigidas dos seus lábios, como se um coral angélico modulasse um canto-chão de incomparável melodia, suavemente uma evocação. Pai nosso que estás no céu, glorificação daquele que é a vida da vida, causa cáusica do existir, natureza da natureza, nosso Pai. Três desejos após a referência sublime ao doador de bênçãos. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Três desejos em que o homem reconhece a sua própria vez, mas levanta-se quando caído, supre-se com a certeza de que dele nada será negado daquilo que lhe for pedido. O pão nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixe cair em tentação, livrando-nos do mal, o mal em nós mesmos. As frases melódicas embalsamam o ar de mil odores sutis. Ao Mestre Jesus, ensina-nos a orar. Grato, Senhor, porque cremos em Ti. Graças, Senhor, por todos nós existirmos. Pelo Teu amor, muito obrigado. Pela atenção de vocês, muito obrigado. Muita paz, muita saúde para todos nós, para toda a humanidade. Que assim seja. Boa noite a todos.